Olá, meu nome é Felipe Neves, eu sou advogado formado pela PUC São Paulo e mestre em Direito pela Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui para falar sobre o direito dos consumidores no Brasil. Bom, antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas que comprassem um produto ou contratassem qualquer serviço. Se você comprasse um produto estragado, ficava por isso mesmo. Se o vendedor quisesse trocar, ele trocava. Mas se ele não quisesse trocar, você ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer. Bom, mas foi em 1991 que entrou em vigor a Lei 8.078 de 90, que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Essa lei veio com toda a força para proteger as pessoas que fazem compras ou contratam algum tipo de serviço. De início, é importante a gente entender os significados de alguns termos e definições. Vamos lá, primeiro, o que é produto? Bom, produto é toda a mercadoria colocada à venda no comércio. E os produtos eles podem ser divididos entre dois tipos, tá? O primeiro é o produto durável, que é aquele que não desaparece com o seu uso, por exemplo, um carro, uma geladeira, uma casa, e o produto não durável, que é aquele que acaba logo após o seu uso. No caso dos alimentos, de um sabonete, uma pasta de dente ou produtos de limpeza. Segundo, o que é serviço? Bom, serviço é tudo que você paga para ser feito. Um corte de cabelo, conserto de um carro, de um eletrodoméstico, um serviço, enfim, serviços de seguro e até mesmo serviços públicos. Assim como os produtos, os serviços podem ser duráveis e não duráveis. Bom, serviço durável é aquele que demora a desaparecer com o uso. Por exemplo, a pintura ou a construção de uma casa são produtos duráveis. O serviço não durável é aquele com menor durabilidade, que pode ser a lavagem de uma roupa na lavanderia, pois logo após que suja, acaba esse serviço. E outros exemplos são o serviço de jardinagem, faxina, que precisam ser feitos constantemente. Bom, terceiro conceito, o que é consumidor? Consumidor é qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço para satisfazer suas necessidades pessoais ou familiares. Mas também é considerado consumidor as vítimas de acidentes causados por produtos defeituosos, mesmo que não os tenha adquirido, bem como as pessoas expostas a práticas abusivas previstas no Código de Consumidor, como, por exemplo, a publicidade enganosa ou abusiva, prevista aí no artigo 29 do CDC. Qualquer produto que você consuma ou serviço que você contrate, desde a compra de uma bala até a compra de um carro, torna você um consumidor. Bom, quarto conceito, o que é o fornecedor? Fornecedores são pessoas, empresas públicas, empresas particulares, nacionais ou estrangeiras, que oferecem produtos ou serviços para os consumidores. Essas pessoas ou empresas produzem, montam, criam, transformam, distribuem ou vendem produtos ou serviços para os consumidores. Quinto conceito, serviço público. Serviço público é todo aquele prestado pela administração pública. São serviços de saúde, educação, transporte, água, luz, esgoto, limpeza pública, asfalto. O governo estabelece as regras e controla esses serviços, que são prestados para satisfazer as necessidades da população brasileira. Os serviços públicos são prestados pelo próprio governo ou o governo contrata empresas particulares para prestarem esse serviço. São obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Nós, consumidores e cidadãos, pagamos por serviços públicos de qualidade, por isso temos o direito de os exigir. E por último, a gente vai falar agora sobre o que é vício e o que é defeito. Bom, vício ocorre quando o produto ou serviço não cumpre a finalidade esperada, causando uma perda de utilidade ou de valor e dano ao patrimônio do consumidor. Se o consumidor adquirir um produto eletrônico, por exemplo, e esse não funciona, apresenta um vício no produto, pois apresentou um problema, mas não causou dano a ninguém. Bom, já o defeito ocorre quando o produto ou serviço não oferece a segurança dele esperada, causando dano à vida, à saúde ou à segurança do consumidor. No caso do defeito, é quando há falha no freio de um veículo e, com isso, pode sofrer um acidente, causando danos e expondo também a segurança do consumidor. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre os direitos básicos do consumidor. São eles. Primeiro, proteção à vida e à saúde. Bom, antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor
dos possíveis riscos que podem oferecer à sua saúde ou à sua segurança. Bom, o segundo, educação para o consumo. Você tem o direito de receber orientações sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços que você compra ou contrata. Terceiro, liberdade de escolha de produtos e serviços. Você tem todo o direito de escolher o produto ou serviço que você achar melhor. Quarto, informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre a quantidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizar esse produto ou serviço. Antes de você contratar um serviço, você tem direito a todas as informações que são necessárias para esse uso. Quinto, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Bom, o consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. A publicidade enganosa e a abusiva são expressamente proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor e são consideradas crime. Bom, sexto, vamos falar sobre a proteção contratual. Quando duas ou mais pessoas assinam um contrato, um formulário com cláusulas pré-redigidas por uma delas, eles concluem um contrato, assumindo obrigações. O Código de Defesa Civil, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor quando as cláusulas do contrato não forem cumpridas ou quando forem prejudiciais ao consumidor. Nesse caso, as cláusulas podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato não obriga o consumidor caso esse não tome conhecimento do que nele está escrito. Sétimo, indenização. Quando for prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado por quem lhe vendeu o produto ou lhe prestou o serviço, inclusive danos morais. Oitavo, acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados. Nono, facilitação da defesa dos seus direitos. Bom, o Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que, em certos casos, seja invertido o ônus de provar os fatos do que ocorreu, do que está sendo alegado. Décimo, qualidade dos serviços públicos. Bom, existem normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a prestação de serviços públicos de qualidade, assim como o bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empresas concessionárias desses serviços públicos. Tá, pessoal? Bom, agora que a gente já conhece, né, esses principais direitos do consumidor, vamos falar agora de forma mais aprofundada sobre algum deles. Tá? Primeiro vamos falar sobre a proteção à saúde e à segurança. Alguns produtos podem oferecer riscos ao consumidor e é direito do consumidor ser protegido contra produtos que possam ser perigosos. Assim, um alimento não pode conter uma substância que pode fazer mal à saúde, por exemplo, ou um remédio que pode causar dependência se não for vendido com receita médica. O fornecedor deve informar nas embalagens, rótulos ou publicidade sobre os riscos do produto à saúde do consumidor. Bom, são impróprios para consumo e não podem ser colocados à venda os seguintes produtos. Produtos com prazo de validade vencido, danificados, alterados ou falsificados, produtos perigosos, nocivos à vida ou à saúde e aqueles que desrespeitam as normas de fabricação, distribuição ou apresentação, produtos sem peças de reposição disponíveis para venda, produtos inadequados para o fim que se destina. Bom, se o fornecedor depois colocou o produto no mercado, descobriu que ele faz mal à saúde, esse fornecedor precisa anunciar aos consumidores alertando-os sobre o produto e sobre os perigos desse produto. Esse anúncio deve ser feito pelos jornais, rádios e televisão. E além disso, o fornecedor tem a obrigação de retirar o produto do comércio e trocar esses produtos que já foram vendidos ou devolver o valor pago pelo consumidor. Bom, vamos falar agora sobre publicidade, né? Algo bem comum aí nas relações de consumo. Publicidade é a propaganda de um produto ou de um serviço. Toda publicidade deve ser fácil de se entender. O código proíbe a publicidade enganosa ou abusiva, como a gente já falou. Publicidade enganosa é a que contém informações falsas e também que esconde
ou deixa faltar informações importantes sobre um produto ou serviço. Essas informações podem ser sobre as características, quantidade, origem, preço e propriedades de um produto. A publicidade abusiva é proibida pelo Código de Defesa de Consumidor. Vamos falar algumas coisas que são proibidas. Condicionar a venda de produto ou serviço à compra de outro produto ou outro serviço, a famosa venda casada. Negar a venda ao consumidor de produtos em estoque ou limitar a quantidade dos produtos ou serviços oferecidos. Enviar produto ou fornecer serviço não solicitado pelo consumidor. Aproveitar-se da fraqueza ou desconhecimento do consumidor em razão da sua idade, saúde e condição social para impor a compra de um produto ou contratação de um serviço que esse consumidor não quer ou não pediu. Mais exigir do consumidor uma vantagem excessiva. Para definir se a vantagem foi excessiva, você tem que analisar cada caso individualmente. Executar serviço sem prévio orçamento e sem prévia autorização expressa do consumidor. Deixar de comercializar bens ou prestar serviço a quem se dispõe a pagar à vista. E deixar de estipular prazo para o cumprimento de obrigação. E também algo muito importante, elevar sem justa causa o preço dos produtos ou serviços. Algo que a gente viu aí na pandemia com o álcool gel, por exemplo. Tem que justificar esse aumento. Bom, tudo que for anunciado deve ser cumprido exatamente conforme esse anúncio. As informações da propaganda fazem parte do contrato entre fornecedor e consumidor. Agora a gente vai falar sobre a proteção contratual. O contrato é um acordo por escrito que duas ou mais pessoas fazem. Quando se faz um contrato, são relacionados os direitos e os deveres do fornecedor e do consumidor. As regras estabelecidas nos contratos são as chamadas cláusulas. E todo contrato deve ter, isso é muito importante, letras de tamanho de fácil leitura, linguagem simples. As cláusulas também elas devem limitar os direitos do consumidor, bem como destacá-los. Bom, o contrato de adesão é aquele que o fornecedor entrega já pronto ao consumidor um contrato e o consumidor só vai lá e assina. O consumidor não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, as regras desse contrato. Tá? Esse contrato ele passa a existir a partir do momento em que o consumidor assina um formulário padronizado ou um contrato padronizado que lhe é apresentado. Tá? Isso é muito importante saber a diferença desses contratos. Mas e o que são as cláusulas abusivas ou proibidas? Bom, as cláusulas abusivas são aquelas que geram desvantagem ou prejuízo ao consumidor e em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são nulas. O consumidor pode requerer ao juiz que cancele essas cláusulas de um contrato. Bom, as cláusulas abusivas são, por exemplo, as que diminuam a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao consumidor, proíbam o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou serviço não for de boa qualidade, por exemplo. Cláusulas que estabeleçam obrigações para outras pessoas, além do fornecedor ou do consumidor. O contrato, é muito importante, é só entre fornecedor e consumidor. Por exemplo, você não pode atribuir a herdeiros de um contrato de compra e venda a obrigação de continuar a fazer pagamentos caso o consumidor venha a falecer. Bom, cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou cláusulas que obriguem somente o consumidor a apresentar prova no caso de um processo judicial. Também são cláusulas abusivas que proíbam o consumidor a recorrer à justiça sem antes de recorrer ao fornecedor. Ou cláusulas que permitam o fornecedor a modificar o contrato sem a expressa autorização do consumidor. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação do produto ou do serviço. Tá? Os produtos ou serviços eles devem trazer informações claras e completas e em língua portuguesa. As informações que devem ser apresentadas para o consumidor são sobre as características, sobre a qualidade, sobre a quantidade, sobre a composição, sobre o preço, sobre a garantia e sobre o prazo de validade dos produtos, bem como os riscos apresentados à saúde e à segurança do consumidor. Tá? Os produtos importados, eles devem trazer em sua embalagem uma etiqueta com as explicações escritas em português e o consumidor poderá exigir manuais de instrução também em português. Bom, quando o fornecedor não cumprir o que prometeu ou anunciou, o consumidor ele poderá exigir o cumprimento do que foi anunciado,
aceitar outro produto ou prestação de serviço de valor igual ou desfazer o contrato com direito a receber o valor pago com correção e ser indenizado por eventuais perdas e danos que esse consumidor sofreu. Bom, agora a gente vai falar sobre cobrança de dívidas. O Código de Defesa do Consumidor não permite que o fornecedor, na cobrança de dívida, ameace ou faça o consumidor passar vergonha em público. Ele não permite também que o fornecedor, sem motivo justo, cobre o consumidor no seu local de trabalho. É crime ameaçar, expor ao ridículo ou injustificadamente interferir no trabalho ou lazer do consumidor para cobrar uma dívida. Isso aí está tudo escrito no Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor cobrar uma quantia indevida, ou seja, o que já foi pago e mais do que devido, o consumidor terá o direito de receber o que pagou em dobro, com juros e correção monetária. Bom, a gente chegou agora na parte da responsabilidade do fornecedor. Vamos falar sobre vícios, direito de arrependimento e política de troca. Lembrando apenas que o defeito é a situação ou fato que ocorre quando o produto ou serviço não oferece a segurança dele esperada, causando dano à vida, à saúde ou segurança do consumidor. Vício é a situação ou fato que quando o produto ou serviço não cumpre a finalidade dele esperada, causando perda de utilidade e ou valor e dano ao patrimônio do consumidor. Bom, falar sobre vícios nos produtos. O consumidor que constatar algum problema nos seus produtos adquiridos, ele deve, primeiro, verificar na nota fiscal do produto se o estabelecimento comercial oferece a troca diretamente na loja. Algumas lojas costumam dar o prazo aí de 72 horas para trocas diretas. Caso a loja não permita a troca ou já tenha decorrido o prazo oferecido, o consumidor deve procurar a assistência técnica do fabricante. Nesse caso, a troca ou devolução de valores não será imediata, tá? Pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, sendo constatado um vício em produtos dentro da garantia, o fornecedor tem 30 dias para realizar esse conserto desse produto. Se o produto não for consertado dentro desses 30 dias, o consumidor ele pode exigir a substituição do produto por outro, ou a restituição do valor que ele pagou, monetariamente atualizado, ou ainda o abatimento proporcional do preço. Se o problema apresentado envolver a quantidade do produto, o consumidor ele também pode exigir, alternativamente, a sua própria escolha, as seguintes opções. Que o produto seja completado até a quantidade indicada na embalagem no rótulo, a troca do produto, o abatimento no preço ou a devolução do valor pago com os valores atualizados. Vamos falar agora sobre vícios nos serviços. Quando há problemas na prestação dos serviços, o consumidor ele pode exigir, alternativamente à sua escolha, que o serviço seja refeito sem cobrança adicional, o abatimento proporcional no preço do serviço, a devolução do valor pago em dinheiro atualizado. O prestador de serviços ele deve usar componentes originais, adequados e novos nos consertos e reparações, mantendo sempre as especificações técnicas do fabricante. Bom, agora você me pergunta, e as compras na internet? Bom, no caso das compras da internet, o consumidor pode fazer o uso do direito de arrependimento, ou seja, desistir da compra dentro de 7 dias contados da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Para fazer isso, o consumidor não precisa justificar a sua desistência. Basta contatar a empresa e solicitar o cancelamento. Mas atenção, o fornecedor deverá fazer a devolução imediata do valor total pago pelo produto, inclusive com o frete. Bom, e se o consumidor não tiver a intenção de desistir da compra, mas quiser substituir o produto por um vício apresentado por ele, ou por descumprimento da oferta anunciada? Nesse caso, ele pode verificar junto à empresa qual é a política de troca do produto, atentando sempre para o prazo de troca oferecido por escrito pela empresa. Bom, sobre as compras coletivas, é importante destacar que o consumidor ele precisa tomar alguns cuidados com sites de leilão ou de oferta de produtos com preço muito atrativos, inclusive abaixo do mercado. É sempre aconselhável que se realize transações somente em sites de instituições confiáveis e que disponibilizem dados para contatos, tá? Pesquise junto ao Procon se o site possui reclamações registradas contra ele. É muito importante ler as condições para a efetivação do negócio, pois normalmente esses sites vinculam a concretização da venda a uma determinada quantidade de produtos ou serviços
comercializados para que a negociação seja finalizada. Bom, agora outro tema muito comum, a política de troca. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento comercial não está obrigado a trocar produtos se não ofertar tal possibilidade, exceto no caso de vícios não sanados dentro daquele prazo de 30 dias que a gente falou. No entanto, se o estabelecimento ofertar a possibilidade de trocar o produto, ele deve cumprir essa oferta, como também tem o dever de informar ao consumidor no ato da venda sobre as condições de troca. Muito importante, o consumidor deve sempre pedir por escrito na nota fiscal o prazo e as condições de troca. Bom, chegamos a um tema muito importante também, a garantia. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 2 tipos de garantia, tá? A primeira, a garantia legal. Os produtos duráveis têm 90 dias de garantia e produtos não duráveis têm 30 dias de garantia. E a segunda, a garantia contratual, que é aquela estipulada em contrato. Tal garantia pode abarcar ou não a legal. Por isso que é importante ler o termo ali para você compreender qual o prazo de garantia total. Exemplo, se o termo de garantia disser garantia de 12 meses, incluindo a legal, você entende que são 90 dias, mais o restante do prazo para complementar esses 12 meses, tá? Se o termo disser apenas 12 meses, você entende que são 12 meses mais 90 dias da garantia legal. Mas atenção, são 90 dias e não 3 meses. Bom, antes de fazer uso dos seus direitos do Código de Defesa Civil, especialmente a reparação de produtos, é importante sempre observar a garantia do produto, para você saber como você deve recorrer. E o que deve conter nesse termo de garantia? Bom, ele deve conter o que está garantido, né? O produto ou serviço, qual o prazo, o lugar em que deve ser exigido o cumprimento da garantia, ou seja, o reparo. Deve ser acompanhado de um manual de instruções ilustrado em língua portuguesa, como a gente falou, e termos de fácil compreensão, para facilitar o entendimento do consumidor. Deixar de entregar o termo de garantia devidamente preenchido é crime contra as relações de consumo. Bom, agora que você já aprendeu, né, sobre os vários direitos que o consumidor tem, você deve estar perguntando como e onde eu posso reclamar. Bom, em primeiro lugar, procure diretamente o fornecedor. Muitas empresas já possuem o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, né, famoso ali que você tem o telefone nas embalagens, que atende às reclamações e procuram resolver o problema. Você pode encontrar o telefone do SAC, né, como eu falei, na embalagem dos produtos, tá? Quando for reclamar, conte em detalhe tudo o que aconteceu, para ajudar a resolver o seu problema de uma forma mais rápida. Leve a nota fiscal, os pedidos, certificado de garantia, contrato, recibo e qualquer outro documento que você tem relacionado a esse produto e a esse serviço, tá? Depois de reclamar, guarde com você a prova da sua queixa, o protocolo, né, o código de reclamação que todo mundo oferece ali. Não se esqueça de anotar o nome e o cargo da pessoa que te atendeu, tá? Guarde sempre a nota fiscal dos produtos que você comprou e os recibos dos valores que pagou em caso de prestação de serviços. Só com esses documentos você pode reclamar, por exemplo, de um produto com defeito ou de um serviço mal feito. Bom, agora, se você não resolver o seu problema diretamente com o fornecedor do produto ou do serviço, você pode procurar o PROCON, né? Já existem PROCONs em quase todas as cidades do Brasil, as capitais principalmente, e os PROCONs ajudam você a tentar resolver o seu problema, tentando um acordo entre o fornecedor e o consumidor. Os PROCONs, eles atendem o consumidor com problemas nas mais diversas áreas: alimentos, habitação, educação, produtos, saúde, serviços. Para você receber orientação ou fazer uma reclamação, entre no site do PROCON, ou pegue o telefone, ou vá pessoalmente ao órgão. Sempre que fizer uma reclamação, forneça seus dados pessoais, que é nome, telefone, endereço. Se você não fornecer esses dados, a reclamação não poderá ser encaminhada. Reclamações anônimas não serão aceitas. Você deve também informar os dados do fornecedor, né? O nome da empresa ou da pessoa, o endereço, o telefone. Os outros documentos necessários para resolver o seu problema são a nota fiscal, o recibo, o pedido ou o contrato e detalhes sobre o produto ou serviço reclamado, além de cópias de documentos pessoais. Bom, guarde com você sempre os originais dos documentos de compra do produto ou de pagamento de um serviço. Agora, se mesmo assim você ainda não conseguiu resolver o seu problema e se sentir lesado, o que você pode fazer? Alguns problemas de compra de produto ou de pagamento de serviço, às vezes, têm que ser encaminhados à justiça. E aí você pode
reclamar sozinho ou em grupo, no caso de várias pessoas terem o mesmo problema com o mesmo consumidor, o mesmo produto e serviço. Se só você foi prejudicado, você pode procurar assistência jurídica gratuita, no caso de não poder pagar. Se você puder pagar, procure um advogado de sua confiança. Se o valor que você quer receber pelo dano causado pelo produto ou serviço for menor que 40 salários mínimos, você pode recorrer ao Juizado Especial de Pequenas Causas, o JEC. O JEC ele dedica-se exclusivamente ao julgamento de ações movidas por pessoas físicas e tem o objetivo de simplificar e diminuir o tempo de alguns tipos de processos. Como vocês podem ver no outro vídeo que a gente vai gravar exatamente sobre isso, tá? Caso contrário, recorra à justiça comum mediante a contratação de um advogado de sua confiança. Para você, consumidor, é muito importante saber os seus direitos e todos eles estão descritos no Código de Defesa do Consumidor, que se você der um Google ali, você vai encontrar facilmente. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e que a partir de agora você possa fazer valer os seus direitos como consumidor. Muito obrigado.